Olá, no programa de hoje, G20, BRICS e os desafios do Brasil na cena internacional. O saldo da cúpula das maiores economias do mundo recém-encerrada no Rio de Janeiro. Os caminhos da diplomacia brasileira na liderança dos emergentes. Os novos acordos com a China, as perspectivas do Mercosul e da relação com os Estados Unidos sob Donald Trump. Eu converso com o professor de Política Internacional e Comparada da UFMG, Davison Belém Lopes. Bem-vindo mais uma vez ao programa, Davison. É sempre um prazer para nós receber. Igualmente, o prazer é todo meu, Marco. Davison, à frente da cúpula do G20, nesse ano, a presidência brasileira conseguiu negociar a adesão de 82 países à Aliança Global contra a Fome, uma declaração final que foi assinada por todos. O saldo geral para o país dá para ser interpretado como um sucesso diplomático? Eu acho que a gente precisa calibrar, qualificar essa ideia do sucesso diplomático, porque se de fato é verdade que o Brasil conseguiu uma convergência importante sobre um tema que é de apelo muito amplo, não é? Combate à pobreza é um tema que interessa às populações do mundo, de um modo geral. Mas eu também entendo que a gente não pode criar expectativas exageradas no nível da implementação desses acordos que foram alcançados no G20. Porque, no fim das contas, competirá a cada país, individualmente, levar esses acordos a cabo. E essa é uma complicação, porque, como nós sabemos, em alguns desses países haverá, por exemplo, mudança da chefia de governo, da chefia de Estado. Em outros estados haverá problemas, eventos que poderão impedir a devida implementação do que foi acordado. O G20, e o que eu quero dizer isso, ele não tem essa capacidade de executoriedade. É uma organização que não é dotada de alavancas para que o que foi pactuado se materialize em algum momento. Então, eu tenho acompanhado o noticiário e com alguma perplexidade, porque fico com a sensação de que se espera mais do G20 do que ele pode dar. O G20 é um fórum de coordenação, mas desprovido de instrumentos para a devida efetivação do que é acordado entre os atores. Mas no nível estritamente político, no que diz respeito à capacidade brasileira de navegar esse oceano de incertezas das relações internacionais e de tentar conciliar perspectivas que são, às vezes, polares, não é? Que são muito distantes umas das outras, eu acho que sim, não é? Feitas as qualificações anteriores, eu acho que atingimos um grau de êxito muito importante no G20. Dentro dessas mesmas qualificações que você faz, é possível afirmar que o destino da humanidade é negociado em grande medida nesses encontros, ou seria um exagero justamente, né, por parte do que é decidido ali virar historicamente letra morta? Pois é, você fez a provocação que eu acho que é o mais importante. Porque, de um lado, Marco, é necessário que existam canais de diálogo entre os povos do mundo. Tem que haver. Porque, na ausência desses canais, o que pode existir é o unilateralismo puro e simples, é a lei do mais forte, é a imposição pela via da força, e eu acho que isso não é o desejável para as relações internacionais. Não é? Mas, por outro lado, me parece importante que nós hierarquizemos esses foros institucionais. E o G20 não está entre os foros mais dotados de capacidade, de meios para levar, para conduzir a humanidade a um lugar melhor. Não é? Eu repito, é um foro de articulação, pura e simplesmente. O que é interessante é que a presidência do G20 ela dura um ano, ela é uma presidência rotativa. E nos últimos anos,
essa presidência esteve a cargo de países do chamado Sul Global, países em desenvolvimento do hemisfério sul, inicialmente Indonésia, depois Índia, agora Brasil e proximamente África do Sul. O que tem chamado a atenção é que, por haver esse encadeamento raro de países do Sul Global na presidência do G20, teria havido também, alegadamente, uma mudança nas ênfases do grupo. Não é? Então, os temas que passaram a ser debatidos são temas que fazem sentido e que interessam às populações desses grandes países em desenvolvimento. Talvez a grande novidade seja essa, dos últimos anos, e deste ano de 2024, na verdade, a presidência do G20 brasileira começou lá em dezembro de 23, não é? O ciclo. Mas a novidade desse tempo presente, talvez seja essa: mudar um pouco as ênfases das discussões, não é? Mas a musculatura institucional do G20 não mudou. Então, acho que isso é importante de ser dito. Há outros foros que são dotados de mais capacidade. Por a gente não pode exemplo, exagerar nesse sentido. por exemplo, que foros seriam esses, né, com maior capacidade? O mais importante de todos eles é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. É aquele foro que se constituiu no pós-Segunda Guerra Mundial, mandato muito claro, ou seja, onde quer que houvesse uma ameaça à paz e à segurança internacionais, esse foro estaria habilitado a fazer intervenções, inclusive com o recurso à força, se necessário fosse, não é? É importante fazer esse contraste, porque o G20 ele não tem esse tipo de capacidade institucional. A gente está falando, ao fim e ao cabo, de uma organização que é muito frágil, frágil nos seus fundamentos institucionais, não é? É uma reunião de chefes de Estado e de governo. Então, assim, a gente não está falando de nada que seja comparável à ONU, à FMI, a Banco Mundial. Esses dois bancos que eu citei, FMI e Banco Mundial, têm recursos para fazer empréstimos, ou seja, eles têm alavancas de poder. O G20 não tem nada disso. O G20 é um espaço para coordenação mínima entre os atores. Mas veja você, Marco, para eu ser mais claro no que eu estou tentando dizer aqui, com a chegada do presidente Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, muito do que foi pactuado pelo Biden pode ser desfeito. Estados Unidos que, inclusive, vai presidir, né, o G20 em 2026, após a África do Sul. Exatamente, exatamente. E se o chefe de Estado de turno, no caso, possivelmente Donald Trump, em 2026, se ele não estiver sintonizado com essa orientação que veio do Sul Global nos últimos anos, ou digo até mais assim, se ele não efetivamente estiver alinhado com a própria ideia do multilateralismo, com a proposta de que é necessário que os atores se combinem as suas políticas, de pouco valerá esse encontro, não é, sob a presidência futura dos Estados Unidos da América. Então, isso é um pouco para a gente desinflacionar as expectativas. O G20 é importante como sinalização, como símbolo, como um espaço para se defenderem algumas bandeiras, mas não é o lugar onde se joga o futuro da humanidade, não é? Voltando à sua pergunta provocativa. Na foto oficial do evento, Davi, são posições escolhidas ali para cada um dos líderes presentes, segundo a imprensa, foram recados diplomáticos. O que chamou a atenção, né, em presenças e ausências nesse registro? Acho que os dois casos que geraram mais comentários são os casos que envolvem os chefes de Estado da China e dos Estados Unidos da América. Se, por um lado, Xi Jinping teve destaque, teve uma acolhida muito especial, inclusive no contexto de uma visita de Estado bilateral, com uma agenda muito robusta envolvendo o Brasil e a China,
Foram 37 acordos bilaterais assinados pelos dois países. Não é? Isso tudo se deu, claro, no bojo, no contexto da vinda desses líderes para o Brasil, Rio de Janeiro. Então, por um lado, a China foi muito bem acolhida e teve destaque. Por outro, os Estados Unidos da América, ora chefiados por um presidente em fim de mandato, cujo partido foi derrotado na urna, e ele mesmo, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, acabou renunciando à sua pretensão de se reeleger como presidente da República, não é? Isso leva a uma configuração que é inédita, talvez, ou seja, os Estados Unidos escanteados, relativamente eclipsados, com pouco destaque, em relação ao líder da China. E por que isso importa? Porque, afinal de contas, a gente está falando dos dois países que hoje concentram a maior parte dos recursos econômicos no mundo e que configuraram uma espécie de duopólio. É um mundo que vai se bipolarizando, né, que vai se organizando em dois polos de poder, não é? Talvez até em mais do que dois, mas os dois principais são os Estados Unidos e a China. E quando você olha para essa fotografia, para esse polaroide do G20, você tem a sensação também de que um deles, no caso a China, emerge. O outro, os Estados Unidos, estão decaindo em termos relativos. Na visão de alguns especialistas, Davison, a questão climática despontou como uma lacuna do evento. Qual que é a sua impressão sobre a falta de avanços nessa área? Eu acho o seguinte, Marco, o tema principal, por uma opção, por deliberação do governo brasileiro, foi o combate à fome e à pobreza, não só pelo apelo que esse tema tem, mas também porque é um tema que me parece menos arestoso. É mais fácil gerar convergências a respeito da necessidade de se combater fome, miséria, pobreza no mundo. A questão ambiental, por sua vez, ela é mais polêmica, não é? Ela admite, ela acomoda mais controvérsia. Não só porque parece que está em voga no mundo um certo negacionismo da mudança climática, não é? Há divergências nesse nível, muito fundamental, mas também porque, mesmo que se concorde com a premência de se debater o tema, com a necessidade de se enquadrar minimamente a questão ambiental, mesmo que se concorde com a necessidade de coordenação entre os principais atores econômicos do mundo, não é? Daí, digamos que provém um segundo problema, que é quem financiará a transição verde. E a resposta é mais ou menos evidente. Não é? Quem deveria financiar seriam os países com mais recursos, porque custa dinheiro mudar uma planta industrial de um país. Essa discussão fica para a COP30, para ser aprofundada na COP30 ano que vem? Exato, você citou bem a COP30. A COP30 é o encontro anual, a COP é o encontro anual, a Conferência das Partes que a ONU realiza para debater em alto nível os temas ambientais. E, de fato, essa é uma grande questão, é uma grande lacuna hoje em dia. É necessário que se financie a transição para economias verdes, mais amigáveis ao meio ambiente. E os estados mais ricos têm hesitado em fazer esse movimento. Fizeram promessas no passado. Lula, por exemplo, tem sido muito vocal na cobrança de que esses países precisam colocar recursos para a transição verde, mas esses recursos não têm vindo na escala esperada. Então, esse é um problema, e isso justifica, eu acho, a ênfase talvez reduzida no tema ambiental, porque é mais difícil gerar convergência aí. Um outro tema, e veja, pela mesma linha de argumento, um outro tema pouco explorado foram os grandes conflitos globais, na Ucrânia, em Gaza. E por quê?
Porque se esses temas fossem trazidos para o primeiro plano, não haveria declaração conjunta possível ao fim e ao cabo. Então, é importante para quem conduz um processo como esse, e como o Brasil neste ano conduzir, tentar explorar as zonas de convergência possível, porque nem todos os temas poderão dar vazão a alguma concordância, não é? Não dá, no fim das contas. Havia uma expectativa também sobre o comportamento do presidente argentino Javier Milei na cúpula diante dos embates ideológicos recorrentes dele com o governo brasileiro. Mas o país vizinho acabou assinando, né, o documento final sem ressalvas e também um documento, né, um memorando de entendimento para a exploração de gás natural. A Casa Rosada publicou depois uma nota apresentando algumas discordâncias e dizendo que se distanciará da Agenda 2030 da ONU. Qual sua leitura sobre esses movimentos argentinos? A Agenda 2030 é uma das principais agendas políticas da contemporaneidade. A gente está falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável. São aqueles 17 grandes objetivos que foram pactuados em 2015 e que, em tese, deveriam ser alcançados 15 anos depois, portanto, em 2030. Essa é, digamos, a grande plataforma hoje, não é? No que diz respeito à sustentabilidade, essa é a língua que se fala no mundo contemporâneo. Quando a Argentina anuncia que vai se distanciar, eu acho que isso é apenas uma consequência lógica, né? Um corolário da postura dita antiglobalista, não é? Da postura desse líder específico, Javier Milei, que rejeita o multilateralismo e que governa por uma técnica que é muito cara aos populismos à direita e à esquerda, e é de causar frisson, de capturar as manchetes, não é? Quando, na prática, frequentemente, esse tipo de liderança não altera muito o status quo diplomático. Eu acompanhei muito de perto o caso do Brasil com Bolsonaro, estudei isso academicamente. E é muito impressionante, Marco, a diferença entre as falas e os atos. Bolsonaro, ele prometia muita coisa no campo da política exterior, mas implementava pouco. Havia continuidade em muitas áreas da nossa política exterior. Muitos temas, aqueles que não geravam voto, que não geravam ressonância política, ficavam a cargo dos diplomatas. Então, prevalecia uma certa inércia. Me parece que esse tipo de condução é o mesmo que Milei dá aos temas de política internacional na Argentina. Onde há potencial de ganhar as manchetes, ele entra forte, tenta gerar algum tipo de impacto, mas nas questões que não podem ser capitalizadas politicamente, segue tudo como dantes. É o pragmatismo que impera. Exato, exatamente. Então, já falamos um pouco, né, sobre impactos do retorno de Trump, por exemplo, para o próprio futuro do G20, e para a relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Tem impacto? Ah, tem impacto, tem impacto. É uma relação bilateral super importante, Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o início do século XX, pelo menos, se tornaram o principal aliado, parceiro do Brasil nas relações hemisféricas, nas relações internacionais. Mas me parece também que ao longo do século XX e agora, no início do século XXI, essa relação ela vem sendo repensada, ela se transforma na sua essência, especialmente porque, a partir do ano de 2009, a China se torna o grande parceiro comercial do Brasil. Então, há uma concorrência que é inegável, há uma presença cada vez mais importante da China na América do Sul e no Brasil. O Brasil ainda é muito próximo dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos são os maiores investidores no Brasil, investimento externo líquido, não é? Direto, vem dos Estados Unidos. Mas
no que diz respeito a comércio, importação, exportação, a China já ocupa o primeiro lugar. Então, essa mudança nas configurações econômicas, ela traz óbvias consequências no plano da política externa. O Brasil, que hoje, com Lula e Biden, tem uma agenda comum que é mais ou menos identificável, não é? Gira ao redor dos temas de meio ambiente, de combate à desinformação, de reforço à democracia, as agendas relativas aos trabalhadores e aos sindicatos. Essa agenda não me parece que possa ser transportada para a díade Lula-Trump. Vai desaparecer. Esses pontos de convergência que eu citei, eles não existem num eventual governo Trump. O Brasil e os Estados Unidos vão ter que encontrar outros espaços de convergência. E note, à luz e sob a sombra da China, não é? À luz dessa nova presença chinesa no continente, e isso não vai ser trivial, essa triangulação Brasil, China, Estados Unidos. Então, eu já antevejo dificuldades para a nossa diplomacia, que vai ter que construir uma agenda positiva, porque a agenda que existe hoje, da perspectiva da Casa Branca especialmente, é uma agenda muito negativa, não é? Que vê a América Latina como um espaço dos imigrantes ilegais, um espaço do narcotráfico internacional, um espaço do desflorestamento, e aí com destaque para o Brasil. Construir essa agenda positiva vai ser uma dificuldade. O eventual governo Trump, além disso tudo que eu acabei de citar, ainda pode significar para o Brasil um bloqueio da perspectiva da integração regional. Foi assim no primeiro mandato do Trump. Ele usou das ferramentas que tinha à sua disposição para impedir a atuação da Unasul. Ele nomeou um preposto para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, me parece que o Brasil, que é um entusiasta da integração regional, Brasil sob Lula, que é um entusiasta do multilateralismo, ele pode sim padecer num novo governo Trump. Para não falar das guerras tarifárias, comerciais, a sombra da sobretaxação do nosso aço, dos têxteis, não é? Isso tudo está no horizonte. Então, há dificuldades e o Brasil vai ter que lidar com elas muito brevemente. Outro elemento, né, dentro desses movimentos que se desenham para o Brasil, que é muito importante, é que o país assumirá em janeiro a presidência do BRICS, com a proposta de fortalecimento justamente do Sul Global. Quais são as perspectivas mais promissoras, Davison, que isso traz ao país na sua avaliação? Marco, eu acho que o BRICS, ele talvez seja hoje a materialização dessa tensão que há entre o Ocidente e o Sul global, assim chamado. Não é? O BRICS ele representa para muitos analistas uma forma de desafio. Não é? Ele é um monumento para muitos ao anti-americanismo, e nem me parece que seja o caso, para deixar bem claro. O BRICS é muito heterogêneo. Então, se há no seu interior traços de anti-americanismo ou de anti-ocidentalismo, o Irã, que é membro do BRICS, é ostensivamente anti-ocidental e anti-americano. Isso é verdade. Mas me parece também verdade que países como o Brasil, ou a Índia, ou os Emirados Árabes, mesmo um país como o Egito, não é? Esses países não têm efetivamente uma agenda anti-americana, são aliados dos Estados Unidos, têm sido por longa data, não é? São países que tendem a práticas diplomáticas universalistas, não é? Que tendem a ter relações com os vários quadrantes, com os diferentes blocos das relações internacionais, os blocos políticos.
Então, eu entendo que vai ser um momento muito interessante para o Brasil. O Brasil vai chefiar os trabalhos que vão culminar com o encontro de cúpula, né, com as lideranças dos países BRICS vindo ao Brasil. Há, por exemplo, a possibilidade, não é remota, mas existe a possibilidade de Vladimir Putin vir ao Brasil. Não é? Acho pouco provável, mas pode acontecer. Isso geraria uma tensão enorme, enorme. Até porque o Brasil teria, por obrigação, por ser um dos signatários, né, do documento que originou o Tribunal Penal Internacional, chamado Estatuto de Roma, como o Brasil assinou esse documento, ele teria que entregar o Vladimir Putin, prendê-lo e entregar à justiça internacional. Não é? Com esse tipo de desafio, esse tipo de dilema, poderá ser experimentado pela política externa brasileira. Último assunto para fechar nossa conversa, bem rapidamente, que já estamos com o tempo avançado. Nos últimos dias, né, dominaram o noticiário aí as polêmicas em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, fazendeiros franceses protestando contra, né, também uma declaração do CEO do Carrefour de que iria deixar de comprar as carnes vendidas por países do Mercosul, autoridades brasileiras ameaçando retaliação, cobrando retratação, que veio justamente nessa terça-feira por parte do grupo Carrefour. O que esse episódio, né, sinaliza para você sobre as dificuldades para o fechamento desse tratado que vem sendo aí elaborado há mais de 20 anos? De fato, você bem disse, é uma negociação que se arrasta há muitos anos e que aparentemente vai chegando a bom termo. Mas os franceses resistem e eles me fazem aqui lembrar de uma anedota citada pelo embaixador Rubens Recupero, que foi secretário-geral da UNCTAD, o órgão da ONU voltado para comércio e desenvolvimento. Ele dizia o seguinte, que o caso dos subsídios franceses à agricultura é um caso antigo e muito impressionante, porque, segundo cálculos que ele fazia à época, uma vaca francesa chegava a contabilizar, a ganhar, né, em subsídios algo como 10 salários mínimos brasileiros. Né, que é uma anedota muito interessante para pensar em como há distorções do comércio internacional que acontecem porque esses agricultores franceses fazem pressão domesticamente, não é? Eles atuam como grupo de lobby, grupo de interesse e dessa maneira forçam o líder político, o Emmanuel Macron, a assumir essa posição, né, para o país que ele representa, para a República Francesa. Né? Então, eu acho que isso é algo que se arrasta há muito tempo. Eu não espero que os franceses vão se convencer das virtudes desse acordo Mercosul-União Europeia por conta dessas configurações domésticas. Há dificuldades a serem processadas internamente. A ver o que vai acontecer, não é? Mas parece que nunca estivemos tão próximos de um acordo entre os dois blocos regionais. Vamos ficar atentos a esses próximos passos. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Davison. É sempre um prazer e uma honra. Obrigado, Marco. Grande abraço. Conversei com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional e Comparada da UFMG. Falamos sobre os passos do Brasil na cúpula do G20, das perspectivas do país à frente do BRICS em 2025 e de outros desafios diplomáticos do Itamaraty. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.